o versículo 1 ao 6. O pastor falou que era um culto de ensino, né? Então a gente vai tentar transmitir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração nesta noite, né? Talvez se o Espírito Santo achar por bem tomar esta igreja, ele vai fazer isso, né? Aleluia, porque o avivamento ele vem pela palavra, né? Através da palavra. Os irmãos acharam? Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João, capítulo 21, do versículo 1 ao 6, diz assim: Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, né, Tiago e João, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Os irmãos tomem seu assento. Meus amados e queridos irmãos, o contexto, irmãos, desse trecho da palavra do Senhor que eu fiz a leitura nesta noite, aleluia, o capítulo 20, a partir do versículo 19, vai dizer que no primeiro dia da semana, na tarde, Jesus ele se faz presente, aonde os discípulos estavam reunidos. A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam com medo, né, dos judeus, estavam com medo dos soldados e estavam presos. Quer dizer, entre aspas, né, presos porque eles se prenderam, né? Eles estavam com medo. Então eles estavam reunidos naquele lugar, né? Não sabemos se era no cenáculo, na casa de alguém, ninguém sabe. O certo é que eles estavam todos reunidos. E pela primeira vez, depois de Jesus ressuscitado, Jesus se apresenta no meio deles. E Jesus diz assim: a paz seja convosco. E os discípulos ficaram assustados, né? Pela primeira vez eles vendo Jesus ressuscitado, né? E Jesus com certeza estava diferente. E a Bíblia diz, irmãos, que nesse momento Tomé não estava no meio deles. Não estava. E os discípulos contaram para Tomé: nós vimos o Mestre, o Senhor nos apareceu para nós, ressuscitado. Ele realmente está ressuscitado como ele falou. Ele vai dizer que Tomé não acreditou, duvidou. Disse assim: se eu não pôr a minha mão nas suas chagas, nas suas mãos, nas suas feridas, no seu lado, eu não acreditarei. E a Bíblia vai dizer, irmãos, no versículo 26 do mesmo capítulo 20, que dali a 8 dias Jesus aparece novamente aos discípulos. E dessa vez Tomé estava ali. Aí Jesus já lançou no rosto: Tomé, toque aqui nas minhas mãos, toque aqui no meu lado. E diz assim: seja crente, seja crente. Aí ele diz: Senhor meu Deus, né? Senhor Deus e Deus. Aí Jesus diz assim: porque você viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia. Aí, irmãos, o capítulo 21 vai dizer que Jesus aparece novamente aos discípulos, só que agora de uma forma diferente. Se manifestou, né? O texto vai dizer que ele se manifestou assim. Então os discípulos, irmãos, depois que Jesus apareceu 2 vezes para eles ficaram meio assim, não sei, ficaram meio, sei lá, meio abobalhados, sei lá, não acreditaram muito que era Jesus, né? Até porque Pedro ainda falou assim: eu vou pescar.
Aí os outros discípulos falaram, vamos com você. Já que você vai, o líder é assim, né? Quando o líder tem um provérbio que diz assim, quando o líder senta, os liderados deitam, né? Então ali já dá para você ver que Pedro já tinha uma chamada para a liderança, né? Porque os outros discípulos foram tudo atrás dele. Nós vamos com você, Pedrão. Ela falou, vou pescar. Esse negócio, eu acho, de pregar o evangelho, ser pescador de homem, eu acho que não é comigo, né? Porque Jesus, né, já apareceu 2 vezes e agora sumiu, não aparece mais, né? A Bíblia não diz quanto tempo fazia Jesus, que Jesus não aparecia para eles, né? Então eu acho que eles estavam ainda incrédulos, né? Eles estavam incrédulos. Até porque a conversão de Pedro não foi no dia de Pentecoste, quando o camarada ali ficou cheio, né, pastor Orlando? Ali foi a conversão de Pedro, irmãos. Aleluia, ali foi a conversão de Pedro. Então Pedro disse, eu vou pescar, e os outros discípulos, nós vamos com você. Então ali estava, junto com Pedro, estava Tomé, né, Natanael, e os filhos de Zebedeu, né, Tiago e João. E tinha mais 2 discípulos, que a Bíblia não diz o nome, provavelmente seria André e Filipe, né, porque André já era pescador também, né, irmão de Pedro. E foram todos para o mar de Tiberíades, foram pescar, né? Então lá passaram a noite inteira e nada de pescar. Quando de repente lá de manhãzinha, né? Alguém grita lá na beira da praia: vocês têm alguma coisa de comer? Aí eles gritam assim: não! Segundo alguns historiadores, irmãos, a distância que Jesus estava dos discípulos do mar era mais ou menos 200 metros. 200 metros. Dá para você conhecer alguém, né, pastor? Né? Eu que sou meio ruim de vista, né? Ainda de longe ainda enxergo um pouquinho melhor, né? Eu conheço alguém. A Bíblia vai dizer, pastor, que eles não conheceram Jesus. Eles não conheceram. O versículo 4 vai dizer assim: sendo já de manhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Irmãos, baseado nesse texto, eu quero vos falar nesta noite as 3 formas que Jesus se revelou aos discípulos, né? Ou se manifestou aos discípulos. Está dentro desse texto que eu li. A primeira forma foi fisicamente. Eles não conheceram Jesus. Aí eu comecei a analisar, mas por que eles não conheceram Jesus? Porque Jesus estava diferente, irmãos. Jesus estava ressuscitado, não estava da mesma forma antes de morrer, que ele estava antes de morrer. Jesus estava diferente, né? Por que Jesus estava diferente? Primeiro, irmão, que Jesus tinha derramado todo o teu sangue lá na cruz. Irmãos, Deus, quando Ele dá alguma coisa, Ele não toma de nada. E Jesus derramou todo o seu sangue. Ele deu o seu sangue para nos salvar. Então Jesus não tinha mais sangue no seu corpo. Você já parou para ver uma pessoa quando ele está sem sangue? Quando ele começa a perder sangue, que cor que ele fica? Fica pálido, né? Fica amarelo, fica sem cor, fica pálido. Então o primeiro aspecto de Jesus, irmãos, eles não conheceram Jesus porque Jesus estava sem sangue, estava pálido. Eles não conheceram Jesus, Jesus estava diferente. E o Evangelho de São Lucas vai dizer que Jesus se apresentou aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam andando, a Bíblia diz que eles estavam discutindo, aleluia, sobre os acontecimentos que tinham acontecido naqueles dias em Jerusalém, né? Eles estavam conversando sobre Jesus, né? Sobre um varão profeta, poderoso em obra, e o texto vai dizer que Jesus se apresenta no meio deles, e eles não conheceram que era Jesus. Irmãos, aqui eu descubro uma coisa: quando a gente não conhece que Jesus está perto da gente, quando a gente está preocupado com qualquer outra coisa menos com a obra de Deus, menos com aquilo que Jesus nos ensinou, menos com aquilo que Jesus falou para nós. Aí Jesus passa sobre a nossa vida, Jesus passa pela igreja, Jesus passa pelo culto, nós venhamos no culto, aleluia, Jesus está no meio, aleluia, Ele passa e nós não conhecemos Jesus. Aleluia. Então, irmãos, eles não conheceram Jesus fisicamente. O texto diz, Jesus bradou da praia, lá na praia: vocês têm alguma coisa aí para comer? Ele diz: não, porque não conheceram Jesus.
Aleluia. E quantos até hoje, irmãos, estão dentro da casa de Deus, tem tanto tempo de fé, aleluia, mas não conhece Jesus ainda. Não teve uma experiência com o Mestre, aleluia. Glória a Deus. Eu acho muito importante, pastor Orlando, quando Zaqueu, ele sobe numa árvore e a vontade dele era simplesmente conhecer Jesus. E Jesus ficou tão impactado com a decisão daquele homem, irmãos, que ele chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce-te depressa, hoje me convém entrar na tua casa, aleluia. Na maioria das vezes, irmãos, aleluia, as pessoas convidaram Jesus para entrar na sua casa. Marta e Maria convidaram Jesus para entrar na sua casa, mas com Zaqueu foi diferente. Zaqueu, Jesus disse: Zaqueu, desce daí, eu vou entrar na sua casa. Jesus se ofereceu para entrar na casa dele. Por quê? Porque Zaqueu queria conhecer Jesus. Aleluia. Glória Mas a Deus. muitas vezes nós temos 30, 40, 50 anos dentro da casa de Deus e não conhecemos, aleluia, Jesus suficientemente, aleluia, porque não tivemos ainda uma experiência com Deus. Aleluia. Não tivemos ainda uma experiência com Jesus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós só vamos conhecer realmente Jesus no profundo e no escondido, irmãos, no momento difícil da nossa vida. Aí vamos conhecer Jesus, porque é aí que ele vai se revelar, né? Patriarca Jó disse assim: antes eu só ouvia falar de ti, hoje os meus olhos te contemplam. Hoje eu te conheço, meu Deus, aleluia, aleluia. Hoje eu te conheço, aleluia. Então, irmãos, eles não conheceram Jesus fisicamente. Jesus estava lá, aleluia, estava lá. E quantas vezes Jesus passa por nós, talvez uma criança, disfarçado uma criança, num mendigo, né? Aleluia. Existe uma irmã, se eu não contei, eu acho que eu já contei aqui, talvez os irmãos, a vez que eu contei aqui, não estavam todos os irmãos. Tinha uma irmã do ciclo de oração que ela estava com o esposo com câncer, internado no hospital à beira da morte. E ela começou a orar ao Senhor, disse: Senhor, eu sou fiel na sua casa, eu faço parte do ciclo de oração, eu sou dizimista na tua casa, Deus, eu sou fiel ao Senhor, e o meu esposo está lá no hospital, Senhor, visita ele, Senhor, tira ele, cura ele, Senhor, cura ele. Eu sou tua serva, Senhor, ouve a minha oração. E de repente, irmãos, quando ela está orando, bate a campainha, bate no portão lá alguém. Aí o menino foi olhar e falou: mãe, é um mendigo. Aí a mãe: não, pode tocar esse mendigo, toca ele embora, vai embora. Eu estou com meu marido com câncer lá no hospital, eu não quero saber de atender mendigo. E o menino foi lá e tocou o mendigo foi embora. No outro dia foi a mesma coisa, ela orando e buscando a Deus: Jesus, eu sou tua serva, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu faço parte do ciclo de oração, meu Deus, tenha misericórdia, o meu esposo está à beira da morte com câncer, tenha misericórdia, cura ele, Senhor, o Senhor me conhece, conhece a minha vida, sabe quem eu sou tua serva. De repente, de novo o mesmo mendigo bateu lá. Aí o menino disse: mãe, é o mendigo de novo. Aí ela foi lá, ela mesmo espantou o mendigo, falou: vai embora, eu não quero saber, eu estou atribulada aqui com meu marido e você vem aqui bater no meu portão pedindo um prato de comida. Estou com o mendigo. Aleluia. Aí pela terceira vez o mendigo foi, ela tocou novamente. Aí ela foi para o círculo de oração no domingo, aleluia, pela manhã, e as irmãs orando lá. E o pastor depois foi pregar, e lá pelas alturas da pregação do pastor, ela foi para frente chorando em lágrimas, e disse: Jesus, eu sou tua serva, tu me conheces, eu sou fiel ao Senhor, cura o meu marido. Aí Deus tomou uma irmã de oração e profecia e falou: como ouço a minha serva dizer que me conhece e que é fiel a mim, pois eu fui 3 vezes na sua casa e tu não me recebeste. Aleluia. A partir daquele momento, irmãos, aquela mulher mudou a oração dela. Mudou a oração dela.
Aleluia. Pediu perdão para Jesus e disse: Senhor, a partir de hoje vai ser diferente. Glória a Aleluia. Deus. E foi, aquela mulher foi para casa. Aleluia. Quando foi no outro dia, pelo mesmo horário, chega aquele mendigo e bate no portão. Aleluia. Quando bate, ela vai e abre o portão da sua casa e diz: por favor, entre aqui que eu vou fazer uma comida para o Senhor. Sente aqui. Colocou ele sentado na mesa ali e preparou o melhor alimento. Aleluia. E deu de comer aquele homem, aquele mendigo. E foi lá no seu quarto, nas suas economias. Ela tinha um dinheirinho guardado e pegou, aleluia, toda a economia que ela tinha e deu para ele. E mandou o menino levar em uma barbearia, cortar o cabelo, fazer a barba, né? E pegou umas roupas que ela tinha em casa boa e vestiu aquele mendigo e falou assim: ó, aqui está o dinheiro para o senhor, e toda vez que o senhor passar na frente da minha casa, por favor, o senhor entre aqui que eu vou dar um prato de comida para o senhor. Aleluia. Aí alimentou bem e falou: se eu precisar mais de alguma coisa, eu estou aqui para lhe servir. Falou para o mendigo. Aí mudou. Aí aquele mendigo estava saindo para ir embora, amados irmãos. A hora que ele abriu o portão, ele agradeceu e falou: muito obrigado pelo alimento, que Deus recompensa a senhora. Aí ele virou, ela abaixou a cabeça e ele virou de novo para ela e disse: eis minha serva, que eu estou entrando lá naquele hospital e hoje estou levantando o teu marido daquele câncer. Aleluia. Irmãos, muitas vezes nós passamos desapercebido, não conhecemos quem é Jesus. Aleluia. Essa palavra, eu tenho certeza, tem direção certa nesta noite. Aleluia. Quem sabe você passou por uma situação dessa, mas quem sabe Deus vai preparar um momento para você passar. Aleluia. Maravilha. Deus manda dizer: aleluia, não rejeite, porque é Jesus que está passando a sua vida. Aleluia. Muitas vezes nós queremos ver Jesus vestido de branco. Aleluia. Queremos olhar para a mão de Jesus e ver os sinais dos cravos. Aleluia. Queremos até enxergar o rosto de Jesus. Mas, amados irmãos, Jesus não aparece assim, não, irmão. Jesus, ele vem no momento mais improvável da nossa vida, aleluia. Vem no momento em que, aleluia, que nós muitas vezes vamos desacreditar. Ele vai vir na nossa vida para ver se nós estamos firmes na rocha, para ver se nós estamos firmes servindo a Ele, aleluia. Glória a Deus. É assim que Jesus se apresenta. Fisicamente é assim, aleluia. Fisicamente é assim, ele vem numa criança, ele vem num mendigo, né? Ele vem numa pessoa que está, né, com a vida quebrantada, com a vida destruída. Muitas vezes vem na vida de uma prostituta pedir oração para você, aleluia. Muitas vezes eu vou orar para essa prostituta, aleluia. Mas Jesus está ali, né? Fisicamente ele está ali. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão entendendo? Amém. A voz de Jesus, aleluia. Irmãos, a segunda forma que Jesus se apresentou aos discípulos, aleluia, foi pela palavra. Quando ele diz assim, ó: disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendem alguma coisa de comer? Jesus dirigiu a palavra para eles. Aí eles só responderam, como eu disse, eles estavam tão assim desnorteados da vida. Eu acho que eles estavam, pastor, eu acho que eles estavam desanimados. Certeza, eu tenho certeza que eles estavam desanimados. Porque imagine, Jesus passou 3 anos ensinando eles, irmãos. E eles passaram 3 anos vendo os milagres, contemplando, amados irmãos, os milagres mais extraordinários feitos pela mão do Filho de Deus. Eles viram cego enxergar, eles viram paralítico andar, eles viram morto ressuscitar. Então, irmãos, eles tinham tudo para crer que Jesus realmente era o Filho de Deus, aleluia. E ainda depois viram Jesus ressuscitado. E os camaradas ainda, irmãos, foram pescar, abandonaram o ministério. Esse negócio aí de sair por aí, pregar o evangelho, não é com você. Vamos pescar. Pedrão, sai pescar? Vou. Não, vamos com você também. Vamos lá, esse negócio de pregar o evangelho não é com nós, não. Vamos. Jesus apareceu 2 vezes, agora sumiu, não apareceu mais. Tem crente pirrento, né, irmão? Tem crente que quer que Jesus fique ali. A papai aleluia. Aí Jesus
Eles estavam tão decepcionados, né? Que eles responderam no seco, assim. Não temos nada para comer, não. Temos nada, não. Aleluia. Aí, irmãos, o versículo 6 vai dizer assim: e ele lhes disse: lançai a rede do lado direito do barco. Segunda vez. A primeira vez Jesus tinha falado isso, né? Quando Jesus foi chamar os discípulos, né? Foi chamar os discípulos, daí foi chamar Pedro, né? Aí eles não tinham pegado nada, falaram: lança a rede, Pedro, lança a rede do lado direito. E o texto diz, né, que foi tanto peixe que teve que ir outro barco ajudar eles, que não aguentavam de tanto peixe, né? A rede estava se rompendo. Aleluia. Né? O milagre ali do peixe, não é da pesca milagrosa, melhor dizendo, né? Então, irmãos, aqui é um milagre. Jesus fez um milagre novo, através da palavra. Aí você vê como eles estavam tão desapercebidos sobre a pessoa de Jesus. Eles pegaram, lançaram a rede assim. Aí o discípulo abriu a mente, sim. O discípulo, o apóstolo João, gritou: é o mestre! Quando falou assim, é o mestre! Por quê? Porque ele viu tanto de peixe que os discípulos pegaram. Então, viu que era Jesus através do milagre. O milagre revelou que era Jesus que estava lá na praia. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus estava lá fisicamente, eles não conheceram, porque Jesus estava diferente. Aleluia. Mas não é porque Jesus estava diferente que eles não conheceram. É porque a espiritualidade deles, irmãos, estava longe de Jesus. Eles estavam desconectados com Deus. Eles estavam desconectados, pastor José. Entendeu? Eles estavam desconectados com o mundo espiritual, irmãos. E quando, irmão, nós desconectamos com o mundo espiritual, nós não conhecemos Jesus. Jesus se revela pela palavra, Jesus revela, aleluia, pelo milagre. Jesus se revela de várias formas. E nós dizemos: puxa vida, eu fui hoje no culto lá, mas estava tão gelado aquele culto. Não senti nada. Mas Jesus estava lá no meio. Porque nós estamos desconectados com o mundo espiritual, aleluia. Os discípulos estavam, Rogério, desconectados com o mundo espiritual, por isso que eles não conheceram Jesus, nem fisicamente, aleluia, nem pela palavra, não conheceram a voz do Mestre. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus precisou, pastor Orlando, dar uma ceia para Maria Madalena quando ele ressuscitou. Maria Madalena foi ao sepulcro, aleluia, para ver o Mestre. Quando ela chegou lá e viu que Jesus não estava no sepulcro, aleluia, ela perguntou para o jardineiro: escuta aqui, hortelão, jardineiro, você não viu meu Mestre? Aleluia, pensava que o jardineiro tinha roubado o corpo de Jesus. De repente uma voz ecoa atrás dela: Maria. Ela conheceu a voz do Mestre. Aí ela diz: Rabone, que quer dizer mestre. Aí Jesus disse: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Então ela conheceu a voz de Jesus. Jesus deu uma senha para ela, porque Jesus estava diferente. Se Jesus não falasse o nome dela, Maria, ela não ia conhecer. Porque ela olhou para Jesus e ela achou que era o jardineiro. Jesus estava diferente. Jesus estava diferente. Aleluia. A Bíblia diz em João, irmãos, capítulo 10, Evangelho de São João, capítulo 10, que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Você conhece a voz de Jesus? Quantos conhecem a voz de Jesus? Quantos já ouviram a voz de Jesus? A voz de Jesus fora o que eu estou falando aqui, fora a palavra. Jesus está falando com você aqui, ó, através da palavra, usando a minha boca. Mas eu quero fazer uma pergunta: quando você ouvir a voz de Jesus através de um sonho, fora da palavra, através de um sonho, através de um louvor é a palavra, através de um sonho, através de uma criança, quem já ouviu a voz de Jesus através de uma criança? Aí, tá. Conheceram que era Jesus? Teve certeza do teu coração? Glória a Deus. Uma vez, pastor Orlando, estava dormindo,
bem no meu ouvido, falou assim: você é um levita, sirva mesmo o Senhor. Bem claro, né? Bem claro. Então, irmãos, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus, é fácil de você reconhecer. É fácil reconhecer. Então as ovelhas conhecem a voz do pastor. Conhece a voz. Aleluia. Então o apóstolo João reconheceu através do milagre, pastor Osés, do milagre dos peixes, da pesca milagrosa. Quando os discípulos puxaram a rede e viram aquela quantidade de peixe, aí eles viram que era o mestre, eles viram que era Jesus que estava na beira da praia. Aí eles foram para a beira da praia, puxaram o barquinho, e o texto vai dizer que Jesus já tinha feito ali um churrasco de peixe, colocou brasa lá, era só comer o churrasco de peixe, estava lá. Aí eu fico me perguntando, como é que pode um ser humano que perdeu todo o seu sangue, não tem sangue no seu corpo, comer peixe? Porque o sangue é vida, né, irmãos? O sangue no nosso corpo é vida. Nós não vivemos sem o sangue. Se nós perdemos aí os 3 litros, acho 3,5 litros mais ou menos por aí, né? De 3 litros de sangue, acabou esse corpinho aqui. E Jesus não tinha uma gota de sangue no seu corpo depois de ressuscitado. Ah, irmão, mas isso é heresia. Porque heresia, a Bíblia fala que ele derramou todo o seu sangue. E quando Jesus dá uma coisa, ele toma de novo? O sangue dele não deu para nós? Para purificar o nosso pecado? Então Jesus estava sem sangue no seu corpo, mas estava ressuscitado. Aleluia, estava ressuscitado. Então ele comeu peixe ali com os discípulos. E o texto vai dizer que eles não ousaram perguntar nada para Jesus, porque sabiam que era Jesus ressuscitado. Aleluia. Mas, irmãos, eles foram conhecer Jesus pelo milagre. Aleluia. Aleluia. Os judeus, irmãos, duvidaram de Jesus, né? Os judeus, os principais, os sacerdotes, quando Jesus, né, dizia: eu vou para o meu Pai, né? O meu reino não é deste mundo, né? Falava que Deus era o Pai dele. E os judeus duvidavam, diziam: como pode esse dizer que é filho de Deus e tal? Isso é blasfema. Para eles era blasfêmia, né? Aí Jesus disse assim: se vocês não creem que eu vim do Pai, pelo menos creem nas obras que eu faço, creem nos milagres que eu faço, que eu realizo. Então, irmãos, quando você vê um milagre, porque milagre é algo inexplicável, é algo que foge da natureza humana, não tem como explicar. Aí você vê que é Deus. Você vê que é algo de Deus, né? Aleluia. Então o milagre, eles conheceram Jesus, foi pelo milagre. Então o milagre, Oh, glória a Deus. o milagre Aleluia. foi o último cartucho que Jesus usou para eles conhecerem Jesus. Aleluia. Aí ali Jesus começa a interrogar Pedro, Jesus, né? Se Pedro ama ele, tu me ama, Pedro. Aí Pedro diz: tu sabe todas as coisas, né? Aí apacenta minhas ovelhas. Mas, irmãos, aleluia, muitas vezes, irmãos, Jesus passa pela nossa vida de várias formas, e nós não conseguimos discernir Jesus, conseguimos conhecer Jesus. Aleluia. Vamos pedir para Deus nos dar uma experiência nesta última hora. Aleluia. O Senhor falava comigo nesta manhã, pastor Lando, que antes da vinda dele, do arrebatamento, o Senhor vai começar a realizar muitos milagres. Tem muitos que não acreditam mais em milagre, irmãos. Não crê mais em milagre, não acredita que Jesus pode te curar, aleluia, dessa doença, pode resolver essa situação, aleluia, essa situação insolúvel que o médico até já desenganou. Jesus manda dizer: ele vai curar antes do arrebatamento, ele vai te dar vitória, aleluia. Oh Deus, aleluia. Jesus vai voltar novamente e batizar com o Espírito Santo, realizar milagre, pastor Oséias, aleluia. Que benção, Deus. Jesus falava no meu coração e mandava eu dizer nesta noite que ele vai voltar a fazer os milagres novamente, porque muitos não estão acreditando mais, aleluia, no Senhor dos milagres que é Jesus, aleluia. Mas ele vai fazer, aleluia,
Vai fechar a história da igreja com os milagres. Aleluia. Vai trazer o avivamento. E junto com o avivamento, a operação de milagres. Aleluia. Ficamos de pé, irmãos, glorificando a Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu quero orar nesta noite. Tem alguém que quer oração?